Olá, tudo bem? Estamos aqui nesse canal onde compartilhamos do amor de Deus. E deixa eu dar um recado, se você está assistindo esse canal pela primeira vez, se inscreva aí no canal, clica aí no like. Toda vez que for apresentado ou postado um novo vídeo, você vai receber isso automaticamente. Mas se já tem assistido e ainda não fez, faça isso também. E se você tem gostado desses vídeos, tem sido bom para você, para sua família, publique na sua rede social, manda para outras pessoas, que a gente possa compartilhar aqui de boas experiências e, claro, sempre trazendo o fundamento pela palavra de Deus, que é a Bíblia, quem cremos, onde Deus nos revela tudo que é relacionado à vontade dele para a humanidade. Bom, vamos conversar um pouco e o título desse nosso bate-papo hoje é sobre o paradoxo humano. O que a gente quer falar sobre isso? A todo momento, a vida humana, a sua, a minha, de qualquer ser humano, ela enfrenta verdades. Num determinado momento, a gente está passando por uma etapa na vida em que são apresentados a nós verdades. E aí seguimos essas verdades, apoiamos nessas verdades. E logo em seguida, podem surgir outros, em qualquer área. A ciência, ela vem evoluindo, mostrando isso para nós. Enquanto mais ela vem aprendendo no conhecimento, mais ela vem nos trazendo, então, sustentações de novas verdades. A história da convivência humana, a visão política, tudo acontece conforme o momento daquilo que vai sendo trazido à humanidade. Mas isso é um desafio, um grande desafio para a minha vida e para a sua vida, para nós seres humanos. Em que ponto estamos vivendo, então, uma verdade? Até que ponto essa verdade ela vai nos trazer uma sustentabilidade, que é uma palavra tão interessante da moda, né? Quanto que isso vai ser perene? E num mundo globalizado, e num mundo como nós vemos a tecnologia avançando de maneira assustadora, nós vemos que também as relações humanas, elas têm sofrido um impacto imenso. Tanto que de um certo tempo para cá, como que nós vemos a tradução das relações da sociedade. Até um tempo atrás, então fala assim, essa geração agora é a geração Y, agora é a geração Z, porque a X já ficou para trás. E a cada momento tentando interpretar o movimento das pessoas. Pode ser com você ou comigo, mas a todo momento nós estamos falando ou ouvindo as pessoas. A partir de agora, eu vou viver dessa maneira. Eu escolhi viver dessa maneira. Eu quero viver dessa maneira. O que nós estamos dizendo com isso? A partir do momento, essa passou a ser a minha verdade. E a vida humana, ela vai sendo confrontada com esses paradoxos. E quando a gente conversa e quer ouvir Deus falar conosco, ele traz um impacto para a nossa vida também. E um outro interessante paradoxo. Há dois grandes mandamentos que Jesus ele resumiu todo o propósito de Deus para a humanidade. E esses mandamentos ele falou quando ele estava lá no Sermão da Montanha, e ele disse para aquelas pessoas, para publicar de geração em geração: você quer conhecer Deus e você quer ter intimidade com Deus? Então você ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame ao próximo como a si mesmo. Interessante que Jesus não destacou um terceiro mandamento, que ele poderia falar assim: ame primeiro a si, para depois pensar em Deus, para depois pensar no próximo. Ele fala: pense primeiro em Deus, mas pense também no próximo, para a gente alcançar um estágio de uma vida humana conforme o padrão que Deus idealizou. E aí Deus está trazendo um paradoxo para nós, porque sabe o que vivemos? Todo o ensinamento que a gente tem passado, já por gerações, olha, procure ser feliz, procure viver primeiro a sua felicidade, procure estar bem com o seu próprio eu, para que depois você consiga então ir adiante. E aí Deus vem nos provocar. E ele fala: primeiro procure estar bem comigo. Entenda estar bem com o seu próximo, porque aí você alcança a sua paz e você alcançará a sua felicidade. Como que Deus nos mostrou que esse é o melhor caminho? Jesus, incansavelmente, ele luta por mim, mas luta por você também. Porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não discrimina ninguém. Se você se sente discriminado, se você se sentiu abandonado, se você se sente impotente, se você está angustiado, isso pode passar com a minha vida, Deus está presente.
e Ele quer estar junto com você. Então a primeira coisa que Deus fala, eu estou junto a ti. Eu estou junto com você. E como que Ele provou isso? Jesus provou, primeira coisa que Ele fez, Ele se tornou como você. Ele se tornou como eu. Para mostrar para nós que a vida humana passará a ter sentido a partir daquilo que Ele nos mostrou como viver a vida humana. E Ele deixou o seu reino, o céu, tornou-se como um homem, o seu espírito habitando numa carne, como o seu espírito, o meu espírito habita nessa carne, e viveu a natureza humana. Viveu uma natureza humana. E aí, Ele nos mostrou o caminho de Deus. Em nenhum momento, Ele deixou de mostrar na sua natureza humana que o grande propósito de viver para Ele era o quê? Viver para Deus. Mas a satisfação de viver para Deus era socorrer os necessitados, era ajudar os pobres, era curar os enfermos, era dar a sua própria vida. E aí Ele mostrou o que é o ser humano, o que é a vida humana. Como humano, Ele viveu a nossa tragédia. Como humano, Ele viveu a sua tragédia e a minha tragédia. E qual foi essa tragédia? Ele foi sacrificado, Ele foi torturado e Ele foi morto. Não porque Ele tinha cometido pecado. Lembra das atitudes dele? Sempre pela vontade do Pai, sempre pensando no próximo, sem discriminar ninguém, não permitindo que ninguém fosse discriminado, mas socorrendo e colocando sempre a sua vida ali à mercê, dando de si mesmo. Por isso que o profeta, quando anunciava a vinda de Jesus Cristo, ele falava que ele seria o servo sofredor, aquele que se daria por nós. Mas o que Jesus veio? Ele veio viver a maneira de entendermos o nosso paradoxo, que é uma proposta de vida diferente daquilo que a gente recebe a todo momento como ser humano aqui no mundo, do que Deus tem para nós. E Ele viveu a nossa vida, mas Ele morreu a nossa tragédia. Mas Ele ressuscitou a vida dele para oferecer para você e eu, se queremos viver a vida dele. Ora, se Jesus veio e morreu por você e por mim, você quer ressuscitar por Ele, com Ele? Esse é o paradoxo da vitória da humanidade. Ninguém alcançará a eternidade com Deus se não for por Jesus. Por isso que Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas Ele, para convidar você e eu, Ele viveu a minha tragédia. E Ele vive a sua tragédia. Por isso que Ele insistiu comigo. Eu não vou negar. Quantas vezes eu desviei o olhar de Jesus? Quantas vezes eu não quis seguir e obedecer? E ainda posso cometer e negligenciar, mas Ele é insistente. Ele é insistente que a todo momento Ele está batendo na minha porta e fala assim, olha, meu servo, é você, é por você, é isso que eu te ofereço. E aí, quando a gente lê o Salmo 23, quando Davi compreende a excelência do amor de Deus para a vida dele, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele conclui esse salmo e fala assim, porque a bondade e a fidelidade de Deus estará comigo todos os dias da minha vida aqui, mas eu habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Para a gente entender qual é o verdadeiro paradoxo que a nossa vida está de confronto, é entender isso. Que por mais que tenhamos tantas verdades aqui no mundo diante de nós, e todo momento elas sofrerão mutações, ora, Deus nunca mudou e nunca mudará. Ele continuará sempre falando para você e eu me tornei como um você, mas eu morri no seu lugar, mas eu ressuscitei para que você viva comigo. Você quer viver com Jesus assim? Essa é a vitória para se viver uma humanidade diferenciada. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Um abraço!